Esses últimos dias foram dias de muito fogo, muita presença de Deus. Foram dias de muito vinho novo. Quem recebeu o vinho novo dos céus aí? Mas também dias de muito pão dos céus também, muito conhecimento, muito aprendizado, muito discernimento. Estávamos até comentando ontem, numa reunião que tivemos com a liderança, que esse foi um dos confras que acabavam as plenárias, né, as sessões. Não era toda a sessão que nós ficávamos aqui jogados no chão, mas além da glória de Deus nos tocar, eram todas sessões que a gente entrava às vezes, né? Quantas vezes acabou a sessão aqui, eu ia lá para a sala receber algum dos preletores, e a gente ficava assim: uau, deixa eu digerir tudo que eu ouvi aqui. Não foi assim com você ou não foi? Deixa eu tentar entender tudo que Deus mudou no meu coração. E agora a pergunta que eu te faço é: o que fazer com isso? O que fazer com tudo que você recebeu? De fato, eu creio que eu e você vamos marcar e escrever a história. Eu não tenho dúvidas disso. Mais uma vez, Deus veio nesse Confra Live para nos mostrar que Juventude Alive, eu e você temos potencial e temos todas as condições necessárias para escrever a história dessa geração. Mas uma das coisas que Deus mais me incomodou durante esse Confra é que para escrever a história precisamos começar em atitudes pequenas. Nós vamos sim mudar uma história, nós vamos sim tocar as nações, mas não sem antes tocar aquele que está do nosso lado. E é por isso que eu quero declarar sobre a tua vida nessa noite: Juventude Alive, o mar está para peixe. Como assim, Giovanni? Eu não sou fã de pesca, não tenho paciência para isso. Mas tem uma galera que curte, tem uns amigos meus que curtem pescar. Eu não sei que graça tem, né? Ficar lá esperando o peixinho, né? Eu gosto do resultado da pesca depois. For fazer aquele cevitinho, aquele peixe na brasa, aí me chama. E eu fico observando a galera. Velho, tem uma galera que é tão doida, que acorda às 5, 6 horas da manhã, né, Pedro? E pega o barco e coloca, e vai lá e entra no barco e fica. Aí fica o dia inteiro. Aí tem dia que o camarada fica o dia inteiro no rio e não volta com um peixinho. Aí na linguagem do pescador fala: o mar não estava para peixe hoje. Agora é engraçado que quando achou o lugar também, o dia que o mar está para peixe é só jogar e pegar, né? Joga e pega. Quando eu olho na palavra de Deus, a Bíblia fala muito a respeito de pescaria, porque era a principal atividade econômica da época. Então eu vejo, principalmente nos evangelhos, enquanto Jesus andou aqui, eles traziam muitas revelações, e Jesus fazia muitas comparações do reino com a pescaria, com a pesca. E eu vejo muitas passagens de Jesus demonstrando os peixes como vidas, a pescaria como um chamado. E pensando no que Deus fez em nossos corações durante esse Confra, um texto veio muito forte ao meu coração. 2, na verdade. O primeiro eu quero ler com você em Mateus capítulo 4, versículo 18 a 20. Mateus 4, versículo 18 a 20. Diz assim: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram o quê? Lembra, a pesca está atrelada ao chamado. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homem. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Aí no telão está Marcos, mas é Mateus, tá bom? Anota aí, Mateus 4, 18 a 20. Sabe, esse texto é muito interessante, porque Jesus ele mostra, através de um exemplo da pesca, que ele tinha um chamado maior para os seus discípulos. Ele chama então alguns pescadores, homens que estavam lá garantindo o seu sustento. Lembre-se que eu acabei de falar, a pesca era talvez a maior atividade econômica, era o que girava o povo da época.
E aí o camarada estava lá no seu trabalho, ralando sol a sol, para garantir o sustento da sua família, para colocar comida dentro de casa. E Jesus chega para ele e fala assim: ei, é tempo de você entender que eu te chamo para algo maior do que simplesmente o teu trabalho. Se hoje o teu trabalho é simplesmente pescar peixes, eu quero te chamar para pescar algo muito maior. Eu quero te chamar para pescar homens. Eu quero te chamar para tocar vidas. Eu quero te chamar para fazer parte de uma história que eu estou construindo. E agora você já entendeu. Você já entendeu. Eu não sei o que você ama fazer, eu não sei o que você gosta de fazer. O que Deus está colocando no teu coração é que você pode estar fazendo o que for. Existe algo maior para você do que simplesmente acordar às 6 horas da manhã e trabalhar. Deixa eu te falar, no teu trabalho Deus te chama para algo mais. Na tua escola Deus te chama para algo mais. Não importa o que você faz, não importa o que você gosta, existe algo a mais para você estar aqui nesse mundo. E esse algo é ganhar homens, ganhar vidas, trabalhar para o reino. Esse é o teu chamado. Então Jesus ele fala: ei, sigam-me. E no mesmo instante, fala comigo, no mesmo instante, eles deixaram tudo e seguiram. Sabe, eu creio que nesse Confra Live você entendeu muito do teu chamado. Muitos chamados foram alinhados. Deus nos chama para um tempo de entender que Ele tem um propósito maior para todas as coisas que fazemos. Então, pensando sobre pescaria, pensando no nosso chamado, foi muito forte quando Deus gritou no meu coração: o mar está para peixe. Nós não vamos para uma pescaria furada, não. Nós vamos para uma pescaria onde o nosso barco vai ficar cheio e nós vamos tocar muita gente para Jesus. Nós vamos alcançar muitas pessoas. Nós vamos realizar o que Deus tem para nós. João 21. A partir do versículo 1, João 21, a partir do versículo 1, diz assim: depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. E foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Não responderam eles. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Uau! Está assim sobre nós. Está assim sobre nós, Juventude Alive. Para você ser bem sucedido com tudo aquilo que você recebeu no Confra Live, em primeiro lugar, você precisa ter disposição. Disposição. Versículo 3, Pedro disse: vou pescar. Vou pescar. Por isso que eu te perguntei o que você vai fazer com o que você recebeu no Confra. Sabe, você precisa decidir pescar. Você precisa decidir viver o teu chamado. Não adianta você ter convicção do teu chamado, não adianta você ter ele bem claro na tua cabeça, ter ele bem claro no teu coração, se isso não te impulsiona a agir, se isso não te impulsiona a sair da tua cama todos os dias e viver algo para Deus. É como eu falei durante todo o Confra. Não adianta termos a última unção sobre nós, a unção dos últimos dias, como foi pregado deste púlpito, e não fluirmos e vivemos nessa unção dos últimos dias. O que te move? O que te faz despertar todos os dias? O que te faz sair da tua casa todos os dias? O que te faz sair para a mesma rotina de trabalho, de estudos todo dia? Algo a mais precisa te mover. Você precisa ter disposição para fazer algo a mais. Você precisa ter disposição para sair da tua zona de conforto e entender que para mudar a história, que para mudar rumos da nação, precisamos antes mudar a história de uma pessoa que senta ao lado da nossa faculdade todos os dias. Para mudarmos a história de uma nação, precisamos mudar a história daquele que trabalha conosco todos os dias e todo dia
Das 8 às 6 você encontra ele naquele seu trabalho. Marcos, capítulo 16, versículo 15 diz: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a quem? Para quem? 1 Timóteo 2, 3 e 4. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que o quê? Que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. O plano de Deus já foi colocado aqui, muito claro. O plano é que todos sejam alcançados, mas para que todos sejam alcançados, existe um do teu lado que você já está pensando agora, que precisa se encontrar com a glória de Deus através da tua vida. Juventude Alive, é tempo de nos despertar e nos movermos em direção a algo maior. É tempo de refletirmos Jesus a ponto que a gente não vai precisar fazer nenhum convite. As pessoas vão nos procurar para saber que rolê que você está de sábado, que eu quero estar com você também. Deixa eu te falar, isso vai começar a acontecer, porque quando você decidir, quando você tomar uma decisão e dizer eu vou pescar, quando você tomar uma decisão e falar eu vou viver Jesus, as pessoas vão querer te acompanhar e elas vão querer estar perto de você, porque você é um homem e você é uma mulher cheia do Espírito de Deus. Você é um homem e uma mulher que amam a Jesus acima de todas as coisas e que carregam dessa glória. E o mundo está prestes a ver a manifestação dos filhos e filhas de Deus. Segundo lugar, entenda que você não está sozinho. O que fazer com o que você recebeu nessa conferência? Entenda que você não está sozinho. Versículo 3, parte B. Eles disseram a Pedro: nós vamos com você. Engraçado que Pedro diz assim: eu vou pescar. Se vocês vão, eu não sei. A minha parte eu vou fazer. Eu estou indo pescar, eu estou indo refletir Jesus, eu estou indo cumprir meu chamado. Mas é engraçado que aqueles que também são discípulos dizem: ei Pedro, você não está sozinho, nós vamos com você. Olha para a pessoa que está ao teu lado e fala assim: você vai comigo? Responde agora para ela: claro, estamos juntos. Hey, ninguém anda sozinho nessa. Sabe, 1 Coríntios 12, 2 diz: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenham muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Ei, sabe o que fazer com o que você recebeu neste Confra Live? Depois que você decidir refletir Jesus e decidir cumprir o teu chamado, saiba que você precisa andar com essa pessoa bonita que está do teu lado aí. Sabe por que muita gente perde o brilho? Sabe por que muita gente deixa a glória embora? Porque não aprende a andar junto, quer andar sozinho, quer se isolar, e não há poder no isolamento. Ei, nós somos uma família. A Live Up, a Live Livre, nós somos uma família. Não ande sozinho. Sabe, a falta de unidade dentro do corpo nos impede de avançar e de experimentar níveis maiores de glória e de entender o nosso chamado. Deixa eu te dizer, eu, junto com você, eu sou mais forte para realizar e cumprir o chamado de Deus sobre a minha vida. O chamado de Deus para as nossas vidas nunca tem a ver somente, exclusivamente conosco, mas tem a ver com o corpo, tem a ver com o que Jesus quer operar na sua igreja. Por isso eu te digo, sabe o que fazer com o que você recebeu? Além de se dispor e de se levantar, ande com alguém, entenda a tua família. Terceiro, esteja preparado para os dias ruins. Ainda no versículo 3 diz: eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Sabe, quem sabe você saiu empolgado, impactado com o que você ouviu nesses últimos dias, e logo na quinta-feira, né,
Quinta-feira depois da conferência naquele gás, talvez foi um dos piores dias para você. Você tentou refletir Jesus, você tentou demonstrar a glória, você tentou permanecer, você tentou perseverar, mas as lutas vieram, as batalhas aconteceram, pessoas te ridicularizaram, pessoas não entenderam, pessoas não conseguiram olhar para você, você não conseguiu pescar nada. Deixa eu te falar, existem dias ruins. João 16:33, neste mundo terão aflições, contudo o quê? Tenham ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu por você. Então esteja preparado para passar por cima dos dias difíceis, porque eu e você, Juventude Alive, não somos da unção dos 15 dias da conferência. Eu e você, Juventude Alive, somos aquele que persevera e vai até o final. Quarto, depois de uma noite ruim, ao amanhecer Jesus está te esperando. Então, versículo 4 e 5, ao amanhecer Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram e ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Uau. Gente, olha só, eles tinham passado uma noite difícil, eles tinham passado uma noite trash. E eu acho muito engraçado porque Salmos, capítulo 30, versículo 5, você conhece muito bem. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria vem pela manhã. Uau! Agora esse versículo que você ouve desde criança vai fazer sentido para a tua vida. Os discípulos pegam uma noite na bad, uma noite trash, eles tentaram de tudo, nada deu certo. Então o dia começa a amanhecer, e Jesus está na frente deles falando assim: filhos, vocês têm algo para comer? Não sei se você já conseguiu entender. Olha a pergunta que Jesus fala: filhos, vocês têm algo para comer? Sabe o que acontece? Nos momentos de dificuldade, às vezes a gente esquece do pão, às vezes a gente esquece da fonte que nos sacia sempre. E Jesus chega para eles e fala: filhos, vocês têm algo para comer? Sabe o que Jesus está dizendo? Filhos, está difícil, vocês cansaram, toda a comida que vocês já receberam já se esgotou. Eu estou aqui e eu estou perguntando: vocês têm algo para comer? Se não tem, pode jogar a rede do lado direito do barco, que tem comida para você, tem coisa nova para você, tem renovo para você, tem bênção nova para você, tem unção nova para você. Oh! E aí, chega a tua hora. Em quinto lugar, não tenha medo de tentar mais uma vez. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Gente, pensa comigo. Eles não tinham ficado 1 hora, 2 horas pescando. Gente, eles ficaram a noite inteira pescando. Você acha que eles não tentaram jogar essa rede do lado direito nenhuma vez à noite? Com certeza eles já tinham feito isso. E aí Jesus fala assim: ei, joga a rede do lado direito, eu tenho comida nova para vocês. E aí eles vão e jogam, sem medo de te tentar mais uma vez. Eles poderiam falar: Jesus, o senhor é louco? O senhor tem noção quanto tempo nós estamos aqui? Você tem noção, Jesus, quanto tempo eu estou perseverando nessa Juventude Alive? O senhor tem noção quanto tempo que eu estou perseverando na minha célula? O senhor tem noção quanto tempo eu estou perseverando na minha vida contigo? Ah, Jesus, o senhor tem noção o quanto tempo eu estou tentando fazer as mesmas coisas para marcar história, para mudar a minha vida, para conseguir ser relevante, influente no meu emprego, na minha faculdade, na minha sala de aula? Sabe, Jesus, quantas vezes eu estou tentando? E Jesus fala: ei, lado direito, pode jogar. O que você tem para fazer?
o que Jesus te chamou para fazer, para marcar essa geração. Não importa se você já fez 1, 2, 3, 1 bilhão de vezes, Jesus te fala: joga a rede do lado direito do barco, faz de novo, não tenha medo de arriscar de novo, não tenha medo de tentar mais uma vez. Giovanni, você não tem noção de quantas vezes eu já tentei caminhar com Jesus, eu caminhei e parei, caminhei e parei, caminhei e parei, caminhei e parei. Não tenha medo, Jesus te fala: lado direito do barco, joga de novo, começa a pescar de novo. Começa a pescar de novo, começa a mergulhar no teu chamado de novo, começa a fazer tudo de novo, começa a andar tudo de novo. Giovanni, mas será que Deus ainda tem chamado para mim? Tem. Joga a rede do lado direito do barco. Último lugar, obedeça e receba de uma multiplicação sobrenatural. Versículo 6, eles lançaram, fala comigo, eles lançaram, e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Nosso pastor Marcelo diz sempre que o obediente, foi assim na vida de Abraão. Olha lá, Gênesis 22, 16, 18. Juro por mim mesmo, declara o Senhor dizendo a Abraão, por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, seu único filho, esteja certo de que o abençoarei, farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia da praia. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Ei, é só você dar o passo de fé e começar a obedecer tudo que Deus já demonstrou e já falou ao teu coração nesses últimos dias. E uma multiplicação sobrenatural está vindo sobre a tua vida. Uma multiplicação de vidas, uma multiplicação de almas que vão te acompanhar, uma multiplicação no teu trabalho, uma multiplicação na tua casa, uma multiplicação nas tuas finanças, uma multiplicação na tua célula, uma multiplicação em todas as áreas da tua vida, porque Deus te chama para escrever história. História não tem só uma parte. Ei, Jesus faz por completo. O que eu estou pregando nessa noite é muito mais do que uma área só. O que eu estou pregando, se você aplicar em todas as áreas da tua vida, você vai jogar a rede do lado direito e não vai ter tanto peixe, e vai ter tanto peixe que você não vai conseguir ter onde colocar. Marcos 11, 24, portanto lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Marcos 16, 15 a 20. E eu lhes disse, vão pelo mundo todo, e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses sinais acompanharão os que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de ter falado o que Jesus falou, foi elevado ao céu, assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que o acompanhavam. E sabe o que aconteceu? A palavra chegou até mim e a você, por conta de uma decisão. Esses homens marcaram a história com os sinais e maravilhas que o Senhor disse que acompanhariam eles. Ei, Juventude Alive, os sinais e maravilhas vão te acompanhar.